E vamos fazer juntos uma confissão de fé antes que a gente entre na palavra. Pega a sua Bíblia, se você trouxe ela de forma física. Se não, pega o seu celular mesmo. Essa é uma confissão de fé, um ato espiritual que nós costumamos fazer para que você mesmo se lembre de que a santa, viva e eficaz palavra de Deus vai ser explanada para você. Então, para você alinhar a sua mente a respeito disso, amém? Pega a sua Bíblia e diga assim: essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Passará céus e terra. Mas essa palavra não passará. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. E nada, absolutamente nada, vai impedir que ela se cumpra na minha vida. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, gente. Somos uma igreja da palavra e do Espírito, e eu creio que nessa noite, enquanto a palavra é exposta, o Espírito Santo vai tocar o seu coração, assim como tem tocado o meu enquanto eu tenho meditado nessa mensagem. Nós estamos aqui em Pinheiros para cumprir um propósito de andar como Jesus andou, para alcançar pessoas da mesma forma como Jesus andou. Afinal de contas, somos a igreja de Jesus, comissionados por Ele a fazermos as mesmas obras e obras ainda maiores as quais Jesus fez, obras do mesmo tipo. E Jesus, Ele nos proporcionou com a dádiva do presente do Espírito Santo habitando em nós para nos comissionar, para nos capacitar a fazermos tais obras. Mas é muito importante que a gente sempre olhe para a palavra, para que a gente possa se apropriar dela como uma baliza, como um trilho, para que a gente possa caminhar segundo Jesus caminhou nessa terra. E Jesus caminhou aqui espalhando o amor. Ele caminhou aqui alcançando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas da escravidão do pecado. E eu quero encorajar você à leitura de um texto que vai explanar sobre um encontro entre Jesus e um homem muito improvável, para que a gente possa ampliar nossa visão a respeito de como Jesus encontra pessoas e também de como ele nos inspira a sermos usados por ele para encontrarmos pessoas também. Você está comigo aqui? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo de número 8, verso de número 1. Mateus 8, 1. Quem chegou lá diz amém. Vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando aí no fundo? Ok, mais ou menos. Amém. Muito bem, se você não trouxe sua Bíblia, pode tentar acompanhar com a gente aqui na TV, ou se não, com alguém do seu lado. Mas fique atento à leitura, a gente vai fazer uma leitura expositiva de um trecho pequeno, mas muito rico. Mateus no capítulo 8, verso de número 1, a Bíblia diz: quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Verso número 2. Um leproso aproximou-se de Jesus. Pausa comigo aqui para a gente poder contextualizar um pouco. Essa passagem, ela relata o momento em que Jesus estava cumprindo o seu ministério de pregar as boas novas do reino de Deus, de ensinar a partir delas, de curar pessoas, de libertar pessoas. E à medida que Jesus ia ganhando a fama de fazer o bem, a fama de carregar sinais miraculosos com ele, muitas pessoas então passavam a segui-lo. Ele atraía o interesse dessas multidões que tinham o desejo de testemunhar daquilo que ele estava fazendo. Agora a gente está lendo aqui a respeito de uma pessoa que se aproximou de Jesus, mas não uma pessoa qualquer. A Bíblia diz que esse era um... Tem alguém aqui nessa noite? Vamos comigo. A Bíblia diz que esse era um... leproso. Um leproso se aproximou de Jesus. E a gente precisa contextualizar, porque este não é um homem qualquer. Esta não é apenas mais uma pessoa dentro daquele contexto social a se aproximar de Jesus. O contexto dele, a vida dele, a especificidade da vida dele carrega algo muito importante para a gente se atentar aqui. Primeiramente, é importante a gente compreender que era notável que a fama de Jesus, ela atraía muitas pessoas por causa dos milagres que ele realizava. Agora, quando esse leproso chega, nós precisamos nos atentar ao contexto dele. A lepra, naquele contexto, era considerada uma das maiores maldições físicas e espirituais. A lepra era considerada evidência de pecado.
Os que contraíam essa doença eram vistos na sociedade como pessoas completamente impuras. Ela simbolizava não só doença, mas uma impureza espiritual, conforme está escrito lá em Levítico, no capítulo 13 e 14. Eles eram isolados pelas autoridades da época numa espécie de cativeiro dos leprosos, para que eles não socializassem normalmente com as outras pessoas e não contaminassem as outras pessoas com a sua doença, que é altamente contaminável, especialmente naquele contexto que não existiam, né, tantos antídotos como existem hoje. Então, eles eram isolados pelas autoridades, eles eram vistos como pessoas amaldiçoadas, proibidas de serem tocadas, evidentemente, para que eles não transmitissem sua doença. Ou seja, naturalmente essas pessoas sofriam um fortíssimo preconceito. Tenta fazer um paralelo comigo, já que essa doença, no dia de hoje, ela não é, especialmente dentro do nosso contexto, ela não carrega esse cunho espiritual que carregava naquele contexto social deles. Mas tenta perceber comigo como foi, por exemplo, na época em que o mundo foi impactado pela chamada Covid-19. Gente, na época que a Covid-19 estourou, né, todo mundo começou a ficar aterrorizado. Se alguém tossia e espirrava perto de você, você já ficava, dava 2 passos para trás. Por quê? Porque existia um terror naquele momento de que alguém contaminado transmitisse uma doença mortífera para o outro. É ou não é? Era nesse sentido o grau de choque de um leproso que sabia que estava com lepra, evidentemente, e ele não apenas sabia que ele estava com lepra, mas a doença era visível. Então todas as outras pessoas também facilmente notavam que, na verdade, ele era alguém que não poderia se misturar socialmente conforme as outras pessoas. Então era alguém naturalmente discriminado. Ele não poderia estar no meio daquela multidão. Qual era a recomendação, por exemplo, dos órgãos de saúde para alguém que, no caso da nossa época, estava com Covid-19? Fique pelo menos 14 dias isolado, né? Não se misture com outras pessoas para que você não transmite essa doença. Agora, o leproso, que tinha a evidência dessa doença, estava no meio de todo mundo. Repara que a gente leu aqui, gente, uma linha do texto. Um leproso aproximou-se de Jesus. Anteriormente a gente tinha lido que uma multidão o seguiu. Esse fato aqui, ele já é muito contraditório. Uma multidão e um leproso no meio deles. Certamente, muitos olhares preconceituosos estavam sendo lançados para esse homem. Agora, eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos específicos, eu vou ser rápido e direto neles, para que a gente possa compreender o que promoveu esse encontro e aprender com ele. Primeiramente, a Bíblia diz que Jesus estava fazendo coisas boas, ele estava no seu ministério, ele estava curando, ele estava libertando pessoas. A boa fama de Jesus corria ao ponto das multidões o seguirem. E certamente o fato da boa fama dele ter chego até este leproso fez com que ele pensasse em Jesus como um ponto de esperança para a vida dele. Amém. Este leproso, ele não se colocaria num lugar de risco, num lugar de preconceito, num lugar de desavenças, num lugar de talvez onde ele pudesse ser até agredido por ele estar ali, punido por ele estar ali. Ele não se colocaria nesse lugar se ele de fato não tivesse esperança de que diante dele estava alguém que poderia mudar a sua vida para sempre. A boa fama de Jesus atraiu este homem. Então Jesus atraiu com a sua boa fama. Ele era conhecido por fazer o bem. E o ponto que eu quero refletir junto contigo nessa noite é a respeito da nossa própria boa fama como igreja, como cristãos. Porque se aquele que nós dizemos que seguimos tinha uma fama que atraía os pecadores, nós também devemos ter. Amém. Eu não sei em que momento a gente pensa, meus irmãos, que a igreja é como se fosse um clube social fechado, onde só devem estar lá pessoas parecidas com a gente, que têm o mesmo tipo de gosto que a gente, e que parecem santas como a gente tenta parecer ser. Mas a verdade é que Jesus não encontrou dificuldade para se aproximar daqueles que precisavam do Salvador. Ele teve treta com os religiosos. Jesus
teve muita discussão e repreensão com os fariseus chamados por ele de hipócritas, que tinham uma aparência de santidade, que faziam de tudo para que por fora eles fossem vistosos, mas o seu coração estava distante do Senhor. Agora, aqueles que de fato entendem o quão pecadores são ou eram, e o quão necessitados estão agora mesmo da graça de Deus, o quão necessitados estão de um Salvador para levar sobre si os seus pecados, esses conseguem reconhecer que na verdade a igreja é um lugar que todo mundo pode chegar. Amém. A verdade é que quando nós estamos nesse lugar de relacionamento com Jesus, coisas acontecem, nós somos transformados. Mas se nós estamos fechando as portas para as pessoas que deveriam ser atraídas pela nossa boa fama, a nossa conduta não está exalando um Cristo Jesus que atraiu pecadores. Jesus sentou com pecadores, Jesus se misturou com pecadores. E será que a nossa boa fama, meus irmãos, como igreja, é uma fama que repele ou que atrai pessoas? É o questionamento que eu quero fazer para você e que eu me faço nessa noite. Porque a verdade é que ele nos chama para sermos construtores de pontes. Quando Jesus fala para os seus discípulos, vão, preguem um evangelho por toda parte, a toda criatura, ele está nos encorajando a sentarmos em mesas que, inclusive, talvez por nós mesmos jamais nos assentaríamos. Os religiosos não se assentariam nas mesas que Jesus se assentou. Mas porque ele fez, ele pode falar pra gente agora, vão e façam, com base no mesmo poder que eu fiz. Muito bom. Talvez, se a gente se espanta com essa possibilidade de nos misturarmos em um dado momento, ou com um propósito específico com pessoas que talvez parecem muito mais pecadoras do que nós mesmos, isso significa que a nossa ótica para esse mundo não está adequada ou alinhada com a ótica de Jesus. A pergunta é, que fama nós temos transmitido por aí? Será que as pessoas conseguem olhar para nós, e eu vou além, como igreja brasileira, como igreja hoje neste mundo, e conseguem pensar que ali existe um lugar capaz de acolher todo tipo de gente? Capaz de acolher pessoas que nenhum outro lugar seria capaz de acolher? Capaz de aproximar, capaz de dar esperança para pessoas que estão isoladas, à parte da sociedade, discriminadas? Eu, sinceramente, digo pra você, eu não sei se a gente está pronto para receber qualquer tipo de pessoa aqui, mas deveríamos estar. E eu quero encorajar você, nós viemos para esse lugar, para que aqui seja um ponto de luz para esse bairro. Que as pessoas possam compreender que Igreja United Pinheiros é um ponto de luz, é um farol da glória, da santidade, mas também da graça, do amor de Deus que veio até nós para nos alcançar, por causa do perdão de pecados que ele promoveu para nós. Eu creio, meus irmãos, que aqui nós atrairemos pessoas que talvez não entrariam em nenhum outro tipo de igreja. Eu tenho percebido o interesse de pessoas que anteriormente, através da minha vida, não foram para a minha igreja anterior, para a nossa comunidade anterior, mas que agora consideram a possibilidade pelo tipo de fama que a gente está carregando, talvez por estarmos numa galeria de arte aqui, mas a verdade é que os fins estéticos, eles não são maiores. A estética ou aquilo que a gente carrega como arte não é o fim, é um meio. O meio para um fim. O fim é alcançar pessoas de toda tribo, de toda nação, pecadores que precisam conhecer o Salvador. Você está comigo ainda? Que essa seja a minha e a sua boa fama. Agora, na sequência, vamos voltar a ler. A Bíblia diz que um leproso aproximou-se de Jesus, mas na continuidade a Bíblia diz que ele ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Repita comigo, tocou. Tocou. Jesus tocou nele. Depois a Bíblia diz que Jesus disse: eu quero. Essa palavra tocou no grego é a palavra epsato, que significa tocar com a intenção de transferir algo. Jesus, ele não apenas tocou de forma simbólica, Jesus tocou de forma intencional neste leproso. Pensa comigo, meus irmãos, Jesus poderia
curar esse leproso apenas pelo comando da sua palavra, sim ou não? Sim. Inclusive ele fez isso em outros momentos, quando um homem chega para Jesus falando que a sua filha estava doente e clama pela cura, pelo poder de Cristo Jesus. Jesus fala para ele: olha, já que você entendeu sobre comando, vá lá e eu declaro que ela está curada. E quando aquele homem volta para a sua casa, a sua filha está completamente curada. Jesus nem precisou visitá-la. Jesus liberou uma palavra e ela foi curada. Jesus poderia fazer o mesmo aqui, mas Jesus faz questão de tocar, inclusive antes de dizer, eu quero. Porque a pergunta do homem é: se você quer, pode me curar? Antes de responder com a sua boca, Jesus responde com o seu toque. Meu irmão, entenda comigo, um toque num leproso é muito mais poderoso do que apenas palavras. Obviamente a palavra de Jesus carrega poder, mas eu estou dizendo para você que se a nossa conduta não converge com o nosso discurso, nós somos os mais falsos cristãos que poderiam existir. Isso é duro, isso é sério, isso é para nós, é para esse tempo. Porque se a gente levanta a nossa voz para dizer, estamos em Pinheiros para alcançar pessoas, mas quando a gente sai da porta do nosso culto fechado e a gente anda pelas ruas, pelas calçadas, a nossa atitude não converge com o que a gente está falando, então nós somos hipócritas. Então não estamos do lado do Jesus que alcançou os pecadores, estamos do lado dos fariseus, que diziam algo com seus lábios, mas o seu coração não compactuava com a sua conduta. Isso é duro, irmãos, mas é importante para a gente refletir no nosso cristianismo. Jesus, com o seu toque, ele estava emitindo uma mensagem para aquele homem: você não pode ser tocado. A sociedade diz que você deve ser isolado. A sociedade diz que ninguém pode tocar em você, porque obviamente se alguém tocar em você, essa pessoa vai ser contaminada. Mas eu estou aqui não apenas para dizer algo diferente. Eu vou fazer o que ninguém pode fazer com você. Eu toco em você. Jesus, com seu toque, ele expressa relacionamento. Jesus expressa compaixão, irmãos. Inclusive a Bíblia diz em vários momentos que Jesus, ele sentiu compaixão da multidão. Ele se compadecia dos outros e por isso ele se movia até eles. Nós não podemos tocar as nossas mãos antes do nosso coração tocar a dor do outro. Jesus, ele conseguia se mover com as suas mãos depois do seu coração já ter sido comovido, ele já ter se colocado no lugar do outro, da necessidade do outro. E quando Jesus está tocando neste homem, ele está dizendo para ele: eu me compadeço da sua situação, eu me misturo com você, eu me relaciono com você, eu entendo o que você passa e eu vou fazer diferente do que qualquer um poderia fazer. Jesus se mistura. E quando o puro toca o impuro no Antigo Testamento, aquilo que era puro se torna impuro. Por isso que eu estou dizendo para você que isso aqui é muito mais do que uma doença física. Existia uma condenação espiritual sobre aquele homem. A impureza litúrgica diante dos atos espirituais ao Senhor, dos cerimoniais da Antiga Aliança, ela era transmitida com a doença. Então a doença vinha sobre alguém. Naturalmente, aquela situação pecaminosa impedia a pessoa de ter uma relação com Deus. Ela era tratada como impura. Agora, quando Jesus ele toca, ele vem para poder trazer uma nova aliança e estabelecimento. Ele vem anunciar que é chegado um novo tempo. Ele vem anunciar que o seu reino está sendo estabelecido. Ele vem anunciar que ele veio cumprir aquela aliança para estabelecer uma nova, uma aliança de superiores promessas. E se antes, quando o puro tocava o impuro, o puro se contaminava, agora a pureza transmite poder para tornar puro aquilo que antes era impuro. Quando Jesus toca os impuros, são os impuros que agora se tornam puros. Aleluia, aleluia. Você está comigo ainda? Amém. Essa mensagem de Jesus com seus atos, esse mesmo Jesus que diz, façam as mesmas obras que eu fiz, está nos mostrando com a sua própria vida aquilo que o mundo também espera que nós façamos. É óbvio, irmãos, que eu não estou dizendo para você, eu não quero construir uma utopia de que nós seremos amados por todo mundo. Afinal de contas, Jesus disse que o mundo iria nos odiar. Mas se com a sua atitude Jesus atraiu aqueles que precisavam de salvação,
é muito estranho caminharmos por aí transmitindo uma mensagem diferente. Se Jesus atraía os mais visivelmente pecadores no seu contexto, é porque a mensagem de Cristo Jesus era aquela que ele diz para Nicodemos em João no capítulo 3. Porque Deus amou tanto o mundo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Essa também deve ser a nossa mensagem. Então Jesus, ele atraiu com a sua boa fama. Jesus tocou as pessoas com a sua compaixão. E depois do seu toque, ele disse: eu quero. Seja curado e fique limpo. A Bíblia diz então que no mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Tem alguém comigo ainda? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que nós temos aqui muitos visitantes na casa. Eu sei que com o tempo a gente vai construir o tipo de atmosfera que a gente cultiva na nossa igreja. Mas nós somos uma igreja de raiz pentecostal. Então eu quero te deixar à vontade para responder com o seu amém. Líderes e voluntários, pastores dessa casa, por gentileza, me ajudem. A gente está muito quieto. Não estamos parecendo Igreja United. Mas eu quero te deixar à vontade, visitante. Fica à vontade para corresponder, para pular, para correr, faça o que você quiser, seja livre no espírito. Mas se a mensagem está fazendo sentido no seu coração, dê um glória a Deus aí. Quando Jesus ele disse, seja curado e fique limpo, a Bíblia diz que no mesmo instante, aquela situação daquele homem muda. Ele é transformado. Quando ele declara, seja curado e fique limpo, aquilo que já era um fato, após o toque de Jesus, se torna uma realidade. Uma realidade manifesta. Se torna uma evidência para todos. Mas, meus irmãos, Jesus ele foi intencional na ordem das suas ações, para que, antes de tudo, ele pudesse demonstrar a sua intencionalidade em se misturar com aquelas pessoas. Sabe, gente, nós precisamos crer que somos purificadores. Às vezes eu percebo que eu me incluo nisso porque como igreja nós fazemos parte de um só corpo. Muitas vezes nós agimos como quem não crê que de fato Cristo Jesus fez tudo novo de novo na nossa vida. Muitos cristãos, após receberem Jesus, acabam também aderindo a uma espécie de liturgia religiosa que o isola do mundo. E deixa eu te perguntar uma coisa: aonde é que fica o ponto de sermos luz no mundo se nós vivermos isolados? Onde é que fica o ponto de sermos o sal da terra se nós não estamos no mundo para salgá-lo? Não condiz com a expectativa e com as ações de Cristo Jesus um cristianismo que se isola do mundo, com medo de se contaminar com o pecado dos outros. Primeiramente, nós também precisamos de redenção dos nossos pecados. A diferença é que nós sabemos quem já nos redimiu. Ele nos santificou, Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos trouxe para uma nova vida. Ei, mas a gente precisa contar isso lá fora. Ele não fez isso para nos isolar do mundo. Inclusive na sua oração em João no capítulo 13, Jesus fala para o Senhor: Pai, eu oro, não para que os tire do mundo. Jesus não orou para Deus para você ficar isolado da sociedade. A sequência da oração de Jesus diz: mas para que você os livre do maligno, porque o mundo os odeia, assim como odeiam a mim. Mas esse mesmo Jesus, a respeito do mundo, ele diz: eu venci o mundo. Por isso nós podemos ter bom ânimo. Por isso nós podemos ir e fazer as suas obras. Por isso nós podemos ir convictos do poder que carregamos para desfazer as obras de Satanás. Por isso que a gente pode se misturar com o leproso hoje. E eu faço um paralelo dessa doença para o nosso contexto hoje. Quem são as pessoas que você pensa que talvez carregam esse conceito de não poderem se misturar contigo hoje? Quem são os leprosos do nosso tempo? Quem são as pessoas que parecem distantes demais para serem alcançadas? Elas não serão mesmo se a gente não se misturar com elas. Só que a responsabilidade é nossa. Então não dá pra gente ficar de braço cruzado esperando Deus fazer alguma coisa enquanto Deus nos comissionou como extensão da sua obra nessa terra.
se nós não estamos carregando as mesmas atitudes de Cristo Jesus, de se misturar com quem talvez naturalmente a gente não se misturaria, de tocar, de se relacionar com pessoas que talvez a gente pensa que estão distantes demais da nossa utopia religiosa que a gente criou mesmo, para nós mesmos, mas na verdade Jesus Cristo mostrou para nós o que é o reino de Deus na terra. É um reino que envia pessoas para transformar onde elas vão, para tocar e purificar pessoas que estão impuras, e não para se isolar numa bolha como fizeram os monges no 3º século. É isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Porque se nós dizemos que cremos no que Cristo Jesus fez por nós na cruz, a gente precisa crer que o poder de Jesus para purificar é muito maior que o poder do pecado para contaminar. É isso que Jesus está dizendo com a sua mensagem. E Ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito que carrega a santidade, o caráter e o poder de Deus para transformar. Foi este Espírito que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Ou você acha que era melhor do que esse leproso? Ou você acha que você tinha créditos com Deus a mais do que este leproso para se aproximar de Jesus? Ou você acha que eu e você tínhamos algum mérito? Não! Estávamos na mesma condição, inimigos de Deus, distantes de Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, estaríamos no mesmo lugar. Mas pela graça do Senhor fomos alcançados, meus irmãos. E é por isso que nós continuamos, é por isso que nós nos reunimos, é por isso que a gente faz o que for necessário aqui, para promover um ambiente, para que o Evangelho de Deus seja exposto, para salvar, curar, libertar, assim como foi um dia conosco. Amém, amém. Que o Senhor encontre os nossos corações dispostos. Amém. Assim como Jesus demonstrou com a sua atitude, com a sua boa fama para atrair, com o seu toque que expressou compaixão, e também com o seu poder purificador que veio do Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe, não é sobre aprovar a impureza das pessoas, é sobre ter compaixão delas, sabendo que Deus ama tanto cada um de nós, que Ele vai até nós. Ele veio até nós e Ele vai até cada uma dessas pessoas para tocar, para purificar, para poder trazer liberdade àqueles que são cativos. Um dia eu e você estávamos nessa mesma condição, e porque o Evangelho da graça de Deus nos alcançou, nós temos a responsabilidade de levá-lo adiante. Será que o Senhor pode contar com você para esse tempo? Sim. Sabe, talvez existem pessoas aqui nessa noite que não se enxergam nesse lugar de levar essa mensagem porque estão sendo nessa noite, na verdade, redimidos por ela. Você está tendo um encontro com Jesus. Talvez você não se vê ainda no lugar de alguém que está levando essa mensagem, mas você se vê como um leproso, que sabe que não tinha nenhum mérito próprio para poder ser alcançado pelo Senhor. Sabe, existe um discurso muito comum, e quem prega o Evangelho sabe, com certeza já ouviu isso, onde as pessoas foram doutrinadas pela igreja e por uma cultura, na sociedade, de que para você se aproximar de Deus, você precisa abandonar algumas coisas antes. Você precisa estar bem antes. Você precisa parar de fazer algumas coisas antes. Sabe, em nenhum momento Jesus disse isso. Pelo contrário, Jesus a todo momento Ele ia até essas pessoas. Em nenhum momento Deus pede para que a gente se prepare, porque nós não temos capacidade de nos auto-santificarmos. Não temos. Não tem como a gente se limpar, irmãos. As nossas mãos estavam sujas. Não tem como se lavar para se aproximar de Deus, mas tem como ser limpo por Ele. Ah, que bom. Aleluia. Aleluia. É isso que Jesus está fazendo. Você não pode ser tocado, mas eu te toco. Aleluia. Porque em sua impureza você não pode se santificar, mas na minha santidade eu faço o que ninguém pode fazer por você. É isso que Jesus está fazendo com esse leproso. É isso que Jesus faz com a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. É isso que Jesus faz com muitos enquanto Ele caminha por aqui. E é isso que Jesus talvez esteja fazendo com alguns de nós aqui nessa noite. Ah, pastor, mas é que você não sabe como é a minha vida, você não sabe como foi a minha vida, você não sabe o pecado que eu acabei de cometer antes de entrar aqui.
Meu irmão, existe um Deus que sabe de todas as coisas. E exatamente porque Ele sabe o quão miserável você é sem Ele, o quão desgraçado você é sem Ele, que em sua graça Ele manifestou a obra de remissão dos pecados. Porque Ele sabe que por si mesmo você não pode se lavar. Por isso ele envia o seu Filho para lavar você com o sangue dele. Esse sangue purifica de todo pecado. Esse sangue, ele lava toda impureza. É este sangue que tem poder para purificar, para lavar, para tornar puro aquilo que era impuro. Tudo que você precisa é ter a predisposição deste homem para chegar até Jesus e falar: Jesus, eis-me aqui. Faça comigo o que só você pode fazer. Eu já tentei, Jesus, fazer muitas coisas por mim mesmo. Eu já tentei me santificar. Eu já tentei na força do meu braço e eu vi que não dá. E se você não tentou, nem tente. Porque não dá mesmo. Mas aquilo que é impossível para o homem. Jesus está com seus discípulos. E aí, em um dado momento, Jesus ensina eles, depois de ter um contato com aquele jovem rico, ele fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a pergunta dos discípulos é: então quem é que pode ser salvo? Imagina a crise na mente deles. A gente caminhou 3 anos com esse homem, a gente deixou tudo para seguir ele. Chega até aqui, ele fala que é impossível. O paralelo que Jesus faz é agora: quem é que pode ser salvo? Jesus está dizendo para mim e para você a mesma resposta que ele dá para aqueles homens, para os seus discípulos. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Essa é a noite que o Senhor preparou para alcançar você. Essa é a noite que o Senhor preparou para redimir você. Sim, aquilo que é impossível você fazer, você olha para a sua condição e fala: é impossível. Eu não consigo largar as drogas, eu não consigo largar a prostituição, eu não consigo largar aquilo que tem me dominado, os meus vícios. Não dá. Jesus veio para fazer o que você não consegue fazer por si mesmo. E mais do que isso, Jesus não veio apenas para te dar uma nova possibilidade de caminhar nessa terra numa nova conduta moral. Ele veio para fazer além disso. Ele veio para te dar acesso ao reino. Ele veio para pagar o preço dos seus pecados. Ele veio para te dar a vida eterna. Ele veio para fazer algo que uma vida de suor humano não poderia fazer. Mas uma gota do sangue de Jesus derramada na cruz do Calvário, tocando a sua vida agora, pode fazer agora mesmo, se você crer. Se coloque de pé no seu lugar.